Bom dia, Alano. Bom dia, André. Bom dia a todos. Foi um jogo razoável, teve até bons momentos. O Flamengo teve um bom começo, na minha opinião, embora tenha criado muito pouco, né? Conseguiu pressionar o Vasco, manteve o Vasco um bom tempo acuado no seu campo, mas mostrou vulnerabilidade. O Vasco foi mais perigoso em determinadas situações do jogo, teve as melhores chances fora o pênalti, fora do Vasco. Acho que não merecia perder o Vasco, o empate acho que foi justo, né? Mas tem esse capítulo do pênalti, né? Tem um contexto. O pênalti, o momento do pênalti, quem bate o pênalti, como bate o pênalti e como tem perdido pênaltis, né? Então tem todo o contexto. E no meio disso tudo tem uma renovação de contrato, uma negociação costurada no ano passado pelo departamento de futebol. Você tem a questão do Gabriel, né? A questão do Gabriel. O Gabriel, nos seus melhores momentos, não perderia jamais um pênalti no clássico no final do jogo. E decidir e acabou. Aliás, uma das coisas que mais impressionava no Gabriel, né, nos seus melhores momentos, era o quê? A sua frieza nessas horas e a sua eficiência. Você sabia que ele ia fazer. Um abraço. Como é que ele ia bater o pênalti e tal? Ele ia fazer o gol. E ontem já havia antes, acho que uma expectativa, porque foi o quarto pênalti que ele perdeu em menos de um ano. 15 de fevereiro do ano passado, Volta Redonda 1, Flamengo 3, o Flamengo estava perdendo, né? Ele perde um pênalti. Vinícius Dias, goleiro do Volta Redonda, defendeu. Foi o primeiro goleiro a defender um pênalti desde que o Gabriel chegou ao Flamengo em 19. Antes, ele só tinha perdido um, com o goleiro defendendo, contra o Flamengo, pelo Santos. César, aquele goleiro do Flamengo, aquele goleiro alto, tal, campeão de copinha, foi quem pegou no Maracanã. Ele não tinha, os poucos que ele perderam foram para fora, na trave, nenhum goleiro conseguia pegar, e geralmente era goleiro de um canto, bola no outro. Aí ele perde esse pênalti, chuta um na trave contra o Cruzeiro, a bola volta para ele, aí ele toca e não vale, claro, né? No Maracanã, já no Brasileiro. Perde contra o Grêmio, o Rafael Grando defendeu, naquele 2-0 do Flamengo em Porto Alegre, e perde de novo. E o que há em comum aí? Os goleiros esperando a batida. Os goleiros, obviamente, já conhecem o estilo de cobrança dele. E no momento decisivo de um clássico, final de jogo, não dá para arriscar, né? Poderia ter sido uma cobrança de mais segurança, ou algo que o André fala há muito tempo, e eu concordo, sempre repito isso aí, a necessidade de o Gabriel diversificar a maneira como finaliza. Obviamente, dos pênaltis também, né? O goleiro tem que pensar como é que esse cara vai bater esse pênalti. Vai chutar forte do canto, vai bater no meio do gol, vai chutar cruzado, vai bater reto, vai esperar e rolar no cantinho se eu me antecipar? Eu não sei. Ele bate de várias... Não. Ele bateu novamente da maneira que o goleiro já espera. O goleiro esperou até o final, por isso foi fácil. Porque quando você chega perto da bola, para dar um toquinho no canto, se o goleiro não fizer nenhum movimento, você está ferrado. Porque o goleiro está esperando. E aí você está muito próximo para poder dar um chute mais forte. Não tem como. O posicionamento do corpo perto da bola. Foi o que aconteceu. Ele rola no canto, o goleiro defende. Gente, aos 40 e poucos minutos, num clássico com o Vasco, tudo bem, é Campeonato Carioca, começo de temporada e tal, mas para ele, nesse momento, depois da temporada do ano passado, é hora de decidir o jogo. Hoje estaríamos falando aqui, o Gabriel entrou, ele finalizou, se movimentou, apareceu para o jogo, né? Teve oportunidades ali e tal, e na hora H, pimba, decidiu o jogo. Aí ele vai e perde daquela maneira. E aí, para tornar a coisa pior, na minha visão, a entrevista na saída de campo é de uma total indiferença ao que acabara de acontecer. Um ídolo de um clube perde um pênalti no clássico, ele não pode. Eu estou com menos dores agora, as dores sumiram, sei lá o quê, papapá. Ele está perguntando de dor, não, amigo. O negócio é perder o pênalti no final. Pô, bati mal, pô, sei lá, demonstrar algum tipo de incômodo com o erro. Não, parece que ele perdeu o pênalti num treino. Impressionante, impressionante. E até escrevi sobre isso no blog. Depois eu falei com algumas pessoas, né? Tem muita gente dentro do Flamengo que fica ali cornetando o Landim para que ele não aceite a renovação, como ele não aceitou até agora, né? Que foi costurada no ano passado pelo Departamento de Futebol, pelo Marcos Braz, né? E essa pressão, ela se intensificou automaticamente ontem, com muito tititi, muita gente já falando, tá vendo, tal, para renovar o contrato pela quantia que se comentava, não decide mais. E realmente, o Gabriel que tem que mostrar, gente. Olha, eu ainda sou o Gabigol. Na hora H eu vou lá e eu resolvo a parada. Não resolveu. Gente, são 4 pênaltis perdidos em menos de um ano. 3 com o goleiro defendendo. Isso não é mais coincidência, né? Não é mais coincidência. Estou falando de um cara que era praticamente infalível. Eu lembro que um dos pênaltis que ele perdeu foi contra o Botafogo, o jogo estava ganho, ele foi fazer uma cavadinha e bateu um travessão. Estava 2-0, uma coisa assim, o jogo estava ganho. Ele foi fazer uma graça e perdeu.
Mas aí já estava resolvido, ninguém nem ligou, tá tudo bem, segue aí a banda, o jogo está ganho. Mas, em geral, ele jamais perderia, no outro momento, um pênalti como o de ontem. E a maneira que bateu, realmente, eu achei até meio displicente. Sabe? Acho que naquela hora ali, ele bateu contra o Coritiba ano passado, até elogiei aqui, lá no Paraná. Até pelo momento, já vinha no jejum de gols e tudo, pancada quase no meio do gol, um abraço, sem chance para o goleiro, tipo, bateu sério. Não, aqui não vou perder. E ontem não era hora para aquilo, né? O Flamengo não mereceu a vitória, mas a vitória se ofereceu ao Flamengo. Né? Ela se ofereceu, e aí, no clássico, pouco importa se você mereceu ou não. O torcedor quer ver o time vencendo o jogo. Depois vamos discutir se jogou bem, se jogou mal, e o Gabriel perdeu. Estou falando do cara que era o mais decisivo. Então, essa é uma discussão importante. Claro que os gabizetes, né, que incondicionalmente defendem o jogador, vão achar que é perseguição, vão achar. Não, é perseguição de quem? Dos goleiros que estão pegando o pênalti dele? Dos gols que não saem? 6 meses para fazer um gol, fez contra o Sampaio Corrêa, um belo gol até. E agora perde contra o Vasco. E a gente tem que dizer que está tudo bem. Não está bem. Está nada bem. Nada bem. É isso, né? A gente vai debater sobre isso e muito mais, até porque o Mauro elogiou aí o gol do Gabriel contra o Sampaio Corrêa. Ele teve uma oportunidade parecida também no jogo de ontem, num passe muito bom do Dela Cruz, né? Mas aí caiu no pé, né? Que não é o pé forte dele. Ele podia ter driblado o goleiro, podia ter dado um toquinho por cima, deu um toquinho bem devagar. O Mauro tá avançando, concorda, né, Mauro? Aquele lance ali não dava a perder também, né? Também. Deu impedimento, né? Mas aí o VAR ia ver e tal. Ia ver. Então, realmente, cara, a questão é essa. O Gabriel, para ser o Gabigol, que custa um dinheirão, que é ídolo, ele tem que ser decisivo, gente. Se ele não decide, não resolve. Ele entra em campo para decidir jogos. Ele tem que ser decisivo. É isso, simples assim. Ele não está conseguindo. E me impressiona assim, a falta de autocrítica. Parece que não aconteceu nada. Sai de campo, fala normalmente. Sabe? Não estou nem dizendo que ele tem que se desculpar com a torcida, mas demonstrar, entendeu? Putz, cara, bati mal e tal, sei lá, qualquer coisa. Não, tá tudo bem, tudo normal. Ou até chamar a responsabilidade, né, Mauro? Pô, não ganhamos, a culpa foi minha, errei o pênalti. Errei o pênalti. Vou treinar, sei lá o que aconteceu. Aí também faltou ali alguém perguntar, né? Talvez, né? Pô, 4ª vez que você perde pênalti em menos de um ano. Você nunca errava, o que está acontecendo? Porque, assim, a gente parte de uma referência que é um cara, repito, quase. Ele era, gente. Né? Até tinha uma discussão: quem batia melhor? Ele, o Reinaldo no São Paulo, ainda, que está no Grêmio, o Veiga no Palmeiras, o Fábio Santos, que parou também no Corinthians. Muita gente tinha essa discussão: quem é o melhor batedor e tal. Eu sempre achei que desses caras todos, ele era o melhor batedor. Melhor que ele, para mim, no auge dele bater, só no Brasil, tá? Só o Dourado, o ceifador, Henrique Dourado. Aquilo é um fenômeno, né? O que ele consegue fazer, ele consegue esperar até uma fração de segundos e sempre rola no canto. É incrível. Ele tem uma técnica incomum. Eu nunca vi no mundo jogador. Só o Ailton Lira, que os mais velhos vão se lembrar do Santos, batia parecido. Ailton Lira é um absurdo também. Era um camisa 10 do Santos, anos 70. E também batia assim. Chegava perto da bola, o goleiro fazia um movimento, ele rolava no outro canto. Tem no YouTube. Tinha o Giovani do Vasco também, né? Também. Que batia também com um estilo assim, muito próprio. Né? Então você vê que assim, são caras muito especiais. O Gabigol era um deles, gente. A cobrança dele sabia que ele ia fazer o gol. O torcedor do Flamengo nem ficava nervoso. Vai fazer. E fazia. Aí ele perde 4 nesse período. Você vê quanto o Cruzeiro custou 2 pontos. Quanto o Grêmio, já era para ter eliminado o Grêmio na ida, né? Você faz 3-0 ali. O Pedro também perdeu um gol no final, até, né? Naquele jogo, era para ser até demais. Quanto o Walter Rodrigues não teve nenhum prejuízo, ele fez 2 gols, o Flamengo venceu por 3-1, o outro foi do Pedro. E ontem custou uma vitória sobre o Vasco. Só isso.